Não há nada para nós na vida cristã, não há nada para nós na vida da igreja mais importante do que Cristo. Ele nós temos. E eu quero me apegar a essa verdade à luz das Escrituras e poder refletir sobre essa verdade. Cristo é tudo que temos. Muitas pessoas poderiam dizer, Cristo é tudo que nós precisamos. Outras poderiam dizer, Cristo é importante. E eu quero afirmar, à luz da palavra de Deus, que Cristo é tudo que nós temos, irmãos. Nós temos lido a palavra do Senhor, 1 João, e refletido sobre essa epístola importante para a história da igreja e também para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, para começar a caminhar, lectio contínuo, dentro da carta de 1 João. A carta de 1 João é como se fosse uma carta de um assunto espiral, né, que fica circulando dentro dos mesmos assuntos. João, ele traça uma linha e ele fica circulando e toda hora ele passa nessa linha, nesses mesmos assuntos. Com isso, nós vamos agora caminhar, dando sentido a cada versículo, texto para as nossas vidas. Não mergulhando nos assuntos gerais que englobam toda a teologia da carta, mas sim fazendo a aplicação dentro da nossa exegese versículo por versículo. É significativo poder ler a carta em casa mais de uma, outra vez e perceber que tudo que um versículo fala, muitas vezes João repete aquilo em outros versículos, mais de uma vez, e poder perceber que essas ênfases dadas por João, elas são importantes. Sempre que acontece uma repetição, sempre que um texto ele aparece o mesmo assunto várias vezes, existe uma ideia de ênfase, e essas repetições são importantes para que você possa entender aquela ideia, aquele assunto abordado pelo autor, direcionado aos seus leitores originais. Isso, nós vamos agora olhar parte por parte, sem ficar dando foco nas linhas gerais. Nós vamos passar a regular o nosso foco do binóculo em cima do texto e, através daquele texto, olhar para uma teologia bíblica na aplicação para as nossas vidas. Então, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Podeis assentar, vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, dá-nos graça, ó Deus, para a meditação na sua palavra. Fala o coração do seu povo, me use para a sua glória de modo desimpedido, claro, objetivo, Senhor. Diminua as minhas próprias capacidades e apareça a capacidade do Teu Espírito Santo de falar através da sua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, nos livrar do sincretismo, nos livrar, Senhor, de sermos apenas ouvintes da sua palavra, e que nessa noite a palavra penetrante possa atingir o profundo da nossa alma, Senhor, e nos dar, ó Deus, vigor na fé,
uma espiritualidade saudável e uma caminhada cristã firme, convicta, Senhor. Em nome de Jesus, fale aos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham. Visita o nosso amado irmão Saulinho, que o Senhor possa abençoar o trabalho das mãos dele. Vá de encontro, Senhor, aqueles que nos acompanham, estão sedentos da sua palavra, que estão procurando onde ancorar as suas almas e estão, assim, necessitando de um lugar para serem discipulados e encorajados, que o Senhor possa cativá-los, ó Deus, à nossa comunidade de fé. Também vai de encontro, Deus, aqueles que ouvem essa palavra e precisam do toque do Seu Espírito Santo, que o Senhor possa agir no convencimento, Deus, do pecado, da justiça e do juízo, e que Cristo seja claro para eles, ó Deus, nessa noite. Que a presença manifesta de Jesus possa tocar os corações, e todos nós possamos sair daqui nessa noite dizendo que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, que palavra maravilhosa Ele tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, venha dar crescimento à sua igreja, Senhor. Venha abençoar, ó Deus, a videira, para que a videira seja frondosa, vigorosa, frutífera. Venha abençoar, ó Deus, a treliça, para que a treliça seja bem cuidada, zelada e possa crescer significativamente com alegria de serviço, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Pai, certos de que Cristo é tudo que nós temos. Em nome dele, nosso Salvador, amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu estou convencido de que a mensagem mais urgente, mais necessária, mais importante, mais significativa que a igreja precisa é a mensagem sobre Jesus Cristo, a sua vida e obra. Num tempo em que exige muito de um pregador, que ele seja um cara descolado, alguém que seja inovador, apresente ideias novas, palavras que são impactantes. Eu quero firmar os meus pés nessa verdade. A mensagem cristocêntrica é a mensagem mais urgente, mais necessária, mais importante e mais significativa para a vida da igreja. A ausência dessa mensagem mata a igreja e atrofia a vida cristã. A pregação cristocêntrica sustenta suficientemente, eficazmente uma igreja e os seus membros de pé. Quando nós perdemos de vista a mensagem do Evangelho, a pregação sobre quem Cristo é, a sua vida, a obra dele, nós perdemos as nossas juntas, os nossos artelhos, e nós corremos risco de cair. Essa mensagem mantém uma igreja de pé, e a ausência dela faz com que ela caia. Essa mensagem faz com que a vida cristã seja frondosa, produtiva, e seja uma vida que glorifica a Deus. A ausência dessa mensagem faz com que as pessoas se sintam confortáveis em seus pecados e não entendam o quão miseráveis elas são. As considerações feitas no prólogo da exposição, com as 4 mensagens que apresentamos aqui, sobre o autor, o apóstolo João, que está escrevendo às igrejas que estão sob ataque de falsos mestres e falsos ensinos, principalmente a respeito da salvação e de Cristo Jesus. Eu quero destacar que se você muda quem Cristo é, você está tirando a suficiência do Evangelho. Se você muda quem Cristo é, tirando alguma coisa da sua vida, da sua obra, ou acrescentando alguma coisa, você está arruinando todo o cristianismo, porque cristianismo é sobre Cristo. Vida cristã é uma vida com Cristo. E o cristianismo que você viverá será um cristianismo enfadado ao fracasso. Talvez esse seja o motivo da grande dificuldade que a igreja contemporânea enfrenta, por adaptar a mensagem, por tentar fazê-la mais significativa, atraente, cativante. Precisaram necessariamente negociar caráter de Deus revelado em Cristo Jesus
e princípios elementares do cristianismo, fazendo com que as pessoas pudessem mergulhar em um Jesus que elas não podem conhecê-lo verdadeiramente. O apóstolo João, irmãos, no primeiro século do cristianismo, lutou com todas as suas forças para sustentar a defesa da pessoa de Jesus Cristo e a sua obra de salvação. Ao escrever essa carta, escrita nos anos 90 depois de Cristo, João estava lidando diretamente com o protognosticismo que descredenciava a pessoa de Cristo, ou atacando o Cristo 100% Deus, ou atacando o Cristo 100% homem. Essa ideia foi alencada pelo dualismo, que afirma que a matéria é totalmente má e que o espírito é totalmente bom. Logo, se Jesus é homem, 100% carne, ele não poderia ser o Cristo. E toda a salvação estava colocada em xeque. O Messias prometido não tinha vindo se a matéria era má, e que o Deus prometeu foi um salvador do mundo. Ele ainda lidou com diversas questões que são desdobramentos desse ataque, dessa crença herege sobre quem Cristo é. Gnoses, a capacidade do homem poder ser salvo e compreender a salvação através da reflexão da sua própria capacidade, culto ao prazer, libertinagem. E quando você tira Cristo, tudo isso se levanta. São leões e feras selvagens que atacam e destroem toda a estrutura cristã. Provavelmente, os historiadores chegam a essa conclusão, que João lidou diretamente com um homem chamado Cirinto, que desenvolveu uma pregação voltada para a experiência pessoal. E em Éfeso, conseguiu desenvolver um grande movimento que causou um grande desastre no cristianismo naquele tempo. E a defesa de João é a experiência com Jesus Cristo como validação para a salvação. João está apresentando como ele mesmo fonte experimental daquilo que ele está defendendo. João está dizendo, eu vivi com Cristo, eu não ouvi uma história aleatória. Essa luta para defender a vida e a obra de Cristo Jesus, ela perdurou durante pelo menos os 5 primeiros séculos do cristianismo de modo bem acalorado. Os concílios de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia trataram esse mesmo assunto. Mistério aí. Olha. Ué, rapaz. Foi falar dos concílios. A gente fala de concílio histórico, o negócio treme. Por isso, João, quando defende, ainda no primeiro século, essa ideia, ele escreve primeiramente o Evangelho de João. Ele escreve o Evangelho para leitores que não eram os testemunhas oculares ou que viveram aquela realidade do que Cristo estava fazendo. Ele então vai anunciar essa mensagem, a mensagem do Evangelho, através do Evangelho de Jesus Cristo escrito por ele. Ele apresenta a defesa de uma verdadeira conversão, dizendo que aqueles que experimentam de Cristo Jesus têm as suas vidas transformadas. E que Cristo, em carne, é a única salvação para um pecador miserável. Em João capítulo 20, versículo 30 e 31, vai apresentar o propósito de João defender, primeiramente, a vida e a obra de Cristo Jesus, para que vocês creiam
para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Agora, pouco depois, escrevendo essa epístola, ele defende a certeza da conversão. Primeiro, ele defende uma conversão verdadeira. Como ela se dá? Desde quando ele anuncia João Batista pregando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele apresentando os 7 eu sou, o Deus vivo em carne em Cristo Jesus, desde apresentando os 7 milagres de Jesus, o poder revelado para salvar o pecador, ele está defendendo que em Jesus há uma verdadeira conversão daqueles que se arrependem dos seus pecados. Agora, ele defende a certeza dessa conversão e de salvação, porque os ataques estavam confundindo. Escrevendo 1 João capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer isso, para que tendes certeza, a convicção da salvação, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam ludibriados. E João apresenta Jesus, o Deus em carne, propositalmente e convicto de que essa é a âncora segura da alma do crente e da Santa Igreja. Jesus Cristo, como se João dissesse, é tudo que temos para a salvação e é tudo que temos para nos manter salvos, seguros da nossa salvação. Vamos ver João apresentando o Cristo, nosso Salvador suficiente e incomparável, nos versículos que nós lemos. Com sua Bíblia aberta, volte seus olhos para o verso 1, pois João está nos apresentando algo muito específico para aquele tempo, que ressoa até os nossos dias. Começa assim o texto: o que era? O que era? A mesma palavra usada em João capítulo 1, para dizer, no princípio era. Essa palavra está ligada diretamente a expressar o homem Deus, consubstancial, Deus de Deus, luz de luz, que não se mede e não se conta e nem se pode comparar. Aquele que era. Aquele que não podemos colocar uma medida e dizer quando ele existiu, quando ele passou a ser. João, olhando para a realidade de Cristo, o Verbo eterno, vai apresentar aquele que era. Vocês não podem tentar dizer como ele veio a nós, ou quem ele é, sem entender que, desde o princípio, ele já era. Segundo ponto, João diz, desde o princípio, aquele que era, segundo, desde o princípio. Assim, João leva-nos a Gênesis, e em sua abertura, que nos diz, no princípio, criou Deus. Hoje nós podemos confiar na existência coeterna de Jesus, nosso Salvador. Aquele que estava no princípio, a palavra, o logos da criação. Ele estava presente com Deus, ele era Deus. Coeterno, coexistente. E dessa maneira, João expressa a sua firme convicção de que nada pode mudar a realidade da pessoa de Cristo, pois os homens não podem criá-lo à sua própria imaginação. O homem não pode fazer um Cristo segundo os seus próprios interesses. E a cultura não pode exigir que Cristo seja adaptado a ela, ou então ofereça a ela aquilo que ela clama. Ele era. E ele não era segundo os nossos preceitos, segundo os nossos pressupostos, para os nossos interesses. Ele era desde o princípio.
Terceiro, o texto nos apresenta, ainda no versículo 1, que João vai dizer o que ouvimos, vimos e temos contemplado. A evidência ocular de João é apresentada como uma argumentação incontestável. Aqueles falsos mestres que surgiram quase 100 anos depois da morte de Cristo, com falsos ensinos a respeito de Cristo, eles não viveram ao lado de Cristo para entenderem ou poderem dizer quem Cristo era. Por isso a argumentação de João, ela é incontestável. João não conta uma história que ouviu de terceiros, ele conta a história que ele viveu. Ele participou dos milagres, dos feitos, ele viu o Cristo encarnado. Ele tocou no Cristo encarnado. A título de base para aquilo que João viveu, aquilo que ele viu pode ser descrito na pesca maravilhosa, quando Pedro, Tiago e João, depois de uma noite cansada de pescaria, ouviram a voz do mestre dizendo: jogue a rede do outro lado. Em obediência, desfrutaram de um grande milagre. Ele viu o Cristo Salvador se apresentando como aquele que tem poder e que a sua palavra guia as nossas vidas e que nós devemos obedecê-lo. Aquilo que ele ouviu, João disse, aquilo que nós ouvimos, aquilo que vimos e aquilo que temos contemplado. João ouviu, por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele ouviu as palavras de Jesus como as novas leis do reino. Quando João diz aquilo que nós vimos, ele está dizendo diretamente sobre os milagres. Aquilo que ouvimos, ele está dizendo diretamente sobre os ensinos. Os ensinos de Jesus, especificamente aquilo que está declarado no Sermão da Montanha, são as normas da vida cristã, as normas do reino, o padrão do discípulo. E quando João diz, contemplamos, muito provavelmente, tendo em mente a transfiguração, que foi um evento de grande particularidade, envolvendo apenas Pedro, Tiago e João, que está escrevendo, em Mateus capítulo 17. No Monte da Transfiguração, a representação dos profetas em Elias, a representação da lei em Moisés, estão ali em Cristo, mostrando e fazendo alusão da revelação plena de Deus. E ele contemplou a majestade, o poder e a realidade de um Deus encarnado, de modo muito claro. A crucificação foi um evento que ele foi testemunha ocular, visto que foi o único discípulo a acompanhar totalmente a crucificação, desde o Cristo preso até os interrogatórios e a caminhada até o Gólgota. João foi o único discípulo a estar caminhando do lado, a observar tudo que estava acontecendo com Jesus. E também foi testemunha ocular da ressurreição. Naquela pesca maravilhosa em João 21, e apenas João 21 narra, naquele encontro de restauração com Pedro, João está presente. E quando ele olha lá do barco para a areia, ele vai dizer, Pedro, é o nosso Salvador. Essa contemplação que coloca João como uma testemunha ocular, e por isso dá autoridade para ele dizer quem Cristo é e defender a pessoa e obra de Cristo Jesus, deixa João numa posição de grande autoridade para nos apresentar o Cristo
que é tudo que nós temos, suficiente e incomparável. O verso 2 nos apresenta um Cristo que não é uma teoria, mas que é real e manifesto. Observe comigo, o versículo 2, João diz assim: porque a vida foi nos manifestada. A vida foi manifestada. Cristo, anunciado pelos profetas, esperado pelo seu povo, se manifestou. A essa altura, onde muitos judeus ainda aguardavam um rei empunhando uma espada, com uma coroa, governando e dominando os impérios da terra, João está dizendo: o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, se manifestou. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para cumprir aquilo que estava prometido, Cristo se manifestou. Isso não era uma teoria, isso era verdade revelada, vívida, experimental. João viveu, foi chamado, transformado, desfrutou da presença em carne, da manifestação real do Filho de Deus, o Cristo prometido e anunciado. Essa vida manifesta que estava apontada em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 ao 10, está cumprindo, e está cumprida, está satisfeita. Veja como que o profeta Isaías está falando de algo muito material, manifesto, vívido. O texto diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Um espírito não toma um tropeção e rala o joelho, e nem muito menos toma uma furada na sua lateral. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Como que Deus iria moer um espírito? Ele moeu uma matéria, moeu a carne de Cristo nos nossos pecados, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo de número 10 é significativo para entender que o Cristo que veio ao mundo, que viveu entre os homens, é 100% homem, 100% Deus. Um corpo, uma matéria que foi entregue pelos nossos pecados, moído por causa das nossas transgressões. Todavia o Senhor agradou moê-lo. E também a sua alma se puser por expiação. A angústia, a dor, o peso do pecado não foi somente algo físico que Cristo suportou, mas foi algo espiritual. Os poderes, as potestades e a possessão do pecado que recairia sobre nós, nos mandando para o inferno, foi absolvida por Cristo. A caminho do Gólgota, Jesus sofreu o peso do nosso pecado em carne. Mas no Getsêmani, Jesus sofreu o peso do nosso pecado na sua alma, quando ele suou gotas de sangue por causa da tamanha aflição daquilo que ele iria enfrentar. É real,
pôde se tocar. A obra de Cristo não é uma teoria, é uma realidade, é um marco que dividiu a história. João apresenta, mais uma vez, a condição de testemunha ocular dessa vida que foi manifestada. Nós a vimos. Versículo 2 ele repete. Essa repetição deve nos fazer dar atenção devida a ela. Ela se repete nos versos 1, 2, 3 e depois vai se repetir no verso 5. João diz: nós vimos, nós vimos, nós vimos. Nós vimos, nós ouvimos. A realidade que João está no seu contexto lhe faz ser enfático em dizer: nós vimos. Nós não só sentimos um arrepio diferente, dizendo: eu senti a presença de Jesus. Nós vimos Jesus em carne e osso. Foi uma pessoa. Ele não foi só um espírito. Porque se ele tivesse sido só um espírito, não tinha satisfeito o que estava prometido. O Cristo, o Messias, o Filho, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. João categórico expressa como alguém que pôde desfrutar da realidade da presença física de Jesus. Terceiro ponto que o texto nos apresenta. Primeiro, nós vimos que João apresenta o Cristo, que era, desde o princípio, consubstancial em Deus, coeterno, coexistente. Depois nós vimos que João se apresenta como uma testemunha que tocou, viveu e contemplou, ouviu esse Cristo manifesto. E agora, por último, nós vamos ver que o Evangelho não é um produto de prateleira, mas o Evangelho é uma mensagem e deve ser anunciado. O próprio Jesus, que é a matéria aqui apresentada, disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Mateus 28. Essa era a missão mais importante apostólica, dada em Atos capítulo 1:8. Sereis minhas testemunhas. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso João apresenta Jesus Cristo não como uma teoria de prateleira para defender argumentos e ganhar debates, mas ele apresenta Jesus como uma mensagem que necessariamente deve ser anunciada, propagada. João vai dizer no versículo de número 3, o que vimos e ouvimos, não guardamos para nós. Não usamos para defender na apologética e ganhar um debate. Nós anunciamos o Cristo ressurreto. Vos anunciamos é uma ideia contínua. Pretérito imperfeito. Vos anunciamos. Anunciamos e anunciamos. Passado, presente e futuro. Quando João apresenta esse verbo de anunciar o Evangelho, ele está dizendo que o Evangelho deve ser anunciado em tempo e fora de tempo. Jesus Cristo deve ser pregado em nossas mensagens, assim como Paulo orientou Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Conjuro-te
diante de Deus e dos homens, que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, admoeste, ensine, exorte. Os apóstolos viveram assim. Em Atos capítulo 5, versículo 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. João está apresentando o Evangelho, Cristo Jesus, que veio ao mundo, viveu entre os homens, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu os céus, e aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele testificou, aquilo que ele pôde contemplar com seus olhos, ele anuncia. A conclusão que o texto nos aponta, de modo direto, são para dois resultados: de crer em Jesus Cristo como suficiente e incomparável, e tudo que nós temos. O Filho de Deus que veio ao mundo em carne, sendo o próprio Deus, que nos salvou e nos garante a salvação. Primeira conclusão, o verso 3 diz: para que também tenhais comunhão conosco. Jesus Cristo é a base forte, o alicerce firme da comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja. E a própria Trindade é o exemplo de comunhão. O Deus Trino nos mostra e nos revela a plena comunhão. A comunhão tão buscada, a comunhão que nós tanto nos dedicamos em ler e aprender sobre como fazer uma igreja viver em comunhão, ela só é possível, ela só é sustentada, ela só é desenvolvida, ela só é uma bênção completa por causa de Cristo Jesus. E é por isso que o Evangelho deve ser pregado continuamente, porque só à luz do Evangelho nós podemos ter uma comunhão saudável. Uma comunhão que produz crescimento na fé. Para que também tenhais comunhão conosco. Diante de ataques que a igreja sofre, diante de muitos caminhos, muitos atalhos apresentados para a comunhão, nós precisamos dizer: se nós perdemos Cristo de vista, nós vamos colocar em um momento ou outro, cedo ou tarde, a nossa comunhão por água abaixo. Se nós produzirmos uma comunhão com base em perspectivas humanas, cedo ou tarde, nós vamos colocar ela a perder. Nós não precisamos ter muita pressa, irmãos, para alcançar objetivos que estão pré-definidos, traçados e claros. O que precisamos é fazer, vivendo na simplicidade do Evangelho, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Se relacionar, prestar contas, compartilhar, sentar à mesa junto, dividir, repartir, conhecer, se envolver. Isso tudo é parte de uma comunhão saudável. E tudo isso é possível porque Cristo salvou pecadores, regenerou uma membresia, para que a membresia possa viver a bênção da plena comunhão, irmãos. Não é possível viver a comunhão sem a regeneração, não é possível viver a comunhão sem a salvação, não é possível viver a comunhão sem o santo evangelho. Por isso, talvez, tantos problemas e escândalos nas igrejas, que cedo ou tarde aparecem. Movimentos de crescimento de igreja, muitas vezes pulam etapas principais e querem acrescentar alguma coisa ao evangelho para que possa ser significativo o crescimento, mas em dado momento as portas de saída elas se escancaram, fica grande demais.
E as pessoas começam a sair, perdem a comunhão, não conseguem continuar no vínculo, pois o vínculo perfeito, único, suficiente e incomparável, e tudo que nós temos é Cristo Jesus, o nosso Salvador. A segunda conclusão que João nos apresenta com o próprio texto é que em Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo em carne, se manifestou a vida eterna. Tudo que nós temos, incomparável e suficiente, Jesus Cristo, só Ele produz a verdadeira alegria da salvação. Já percebeu? Crentes tristes, moribundos, crentes desaforados, crentes que parece que eles estão vivendo um peso porque são crentes. Eles olham para a promiscuidade e dizem: poxa vida, por que eu não posso fazer isso? Por que eu sou crente? Eles olham para as farras da vida e dizem: puxa vida, que pena que eu sou crente. Eles olham para os prazeres efêmeros e dizem: caramba, eu não posso, eu sou crente. Mas não com alegria de ter sido salvos, mas com lamento de não poder fazer aquilo que queriam fazer. Não tem uma verdadeira alegria da salvação. Eles estão lutando para viverem uma vida moralmente correta e com uma capa de religiosidade escondem os seus verdadeiros desejos. Somente o crente verdadeiro que reconheceu Cristo Jesus como tudo que eles têm, como incomparável, eterno e suficiente, eles têm a verdadeira alegria da salvação, e tudo que eles fazem é alegremente feito no Senhor. Essa alegria plena que um convertido tem, que o salvo tem, que o cristão verdadeiro pode desfrutar, de servir, de se envolver, de ter comunhão, de trabalhar na obra, de estar no reino, de pertencer a uma igreja e ser alegre por isso, e desfrutar de grandes bênçãos, porque eles estão satisfeitos em Cristo Jesus por causa da salvação, não por causa de uma bênção. Eles não têm alegria, porque Deus abençoou a vida deles e deu o tão sonhado carro do ano, a prosperidade, a vida perfeita. Eles estão alegres no Senhor, porque eles têm salvação. Olha o que o texto diz no versículo 4: essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria, o vosso gozo se cumpra, a vossa alegria seja plena. Viver o reino, irmãos, é ter essa alegria plena. João 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Existe um termômetro da salvação. Você vê uma pessoa na igreja, ela vem, ela participa, mas ela não está alegre no que ela está fazendo. Ela está ali, mas ela está esmagada para estar ali. Elas não vivem essa alegria, essa bênção de fazerem tudo porque foram salvas. E essa salvação produz grande deleite em tudo que elas fazem, em tudo que elas são, o modo de vida delas, embora lutando contra o pecado, tendo dificuldades, lutas e provações, é a alegria no Espírito Santo. Eu quero encerrar com as aplicações finais. Primeiro, diante do fato que Jesus Cristo é tudo que temos, é a mensagem principal, a âncora segura da igreja, o alicerce firme da vida cristã. Jesus Cristo, o verdadeiro, revelado nas Escrituras, o Filho de Deus, defendido historicamente pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos documentos históricos, pela igreja verdadeira. Jesus Cristo, ressurreto, 100% homem, 100% Deus, o Cristo das Escrituras, revelado a nós,
que os apóstolos viram, ouviram, contemplaram, pregaram, anunciaram, a mensagem ganhou grande alcance, chegou até os nossos corações, nos transformaram. Esse Jesus que nós acreditamos e que só temos uma vida para poder anunciá-lo. Se Jesus é tudo que você tem, e que você tem certeza de que Jesus é a única coisa que as pessoas terão para poderem ter a sua vida transformada, sejam salvas do inferno, você precisa queimar a sua vida e se dedicar à vida que você tem, única, para fazer as pessoas conhecerem Cristo. O Cristo verdadeiro. O Cristo que foi caricaturado. O Cristo que foi pinchado nas vidas de muitos falsos crentes, de muitas igrejas que não têm compromisso com o Santo Evangelho. Primeira aplicação aqui, você precisa orar para que Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, possa alcançar os corações dos perdidos e salvá-los. Segundo, que Cristo Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, possa ser devolvido à vida da igreja e no viver dos seus membros. Paulo disse: morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele disse, escrevendo aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que esse Cristo possa viver em nossas vidas de fato. Parece que Jesus foi exilado de muitos territórios cristãos, de muitas vidas cristãs. Tem uma história muito interessante. Um jovem pastor chamado Bertold Harley. Ele foi pastorear em Berna, na Suíça, no século XVI. Ele foi orientado por Ulrico Zwinglio. Então ele foi para aquela cidade, começou pregando, enfrentou muitas dificuldades no início do seu ministério, muita oposição dos membros da igreja. Então ele escreveu a Zwinglio dizendo: estou prestes a ir embora. Zwinglio lhe encorajou escrevendo: não abandone o seu posto. E seguiu dizendo: essas feras selvagens precisam ser acariciadas suavemente e seus rosnados tolerados por algum tempo, até que, convencidas pela constância e profundidade da nossa perseverança, sejam domesticadas pela paciência do Evangelho. Isso encorajou Harley, que escreveu de volta aos Zwinglio dizendo: minha alma foi despertada do seu sono. Entendi que devo pregar o Evangelho e Cristo ser restaurado nessa igreja, nessa cidade e na vida dos crentes que aqui estão. E ele deve ser restabelecido de onde esteve exilado por tanto tempo. Parece, irmãos, que exilaram Cristo. E ele precisa ser devolvido. Ele precisa ser restaurado, restabelecido. A mensagem central do Evangelho é Cristo e continuará sendo para sempre. Terceiro, cuidado com as falsas apresentações do Evangelho, elas são danosas. Às vezes nós toleramos demais, irmãos, falsas apresentações do Evangelho. Conhecidos, irmãos, pessoas e até mesmo familiares que ouvem e vivem uma prática de evangelho completamente deturpada. E nós, em momento algum, falamos que há um erro naquilo. Nós adotamos o politicamente correto.
Eu quero dizer que politicamente correto vai deixar com que pessoas vão para o inferno por causa da sua atitude. Quando você dá as mãos, abraça e encoraja, dizendo, é assim mesmo, Cristo é um só, não tem nada a ver. Você está anestesiando pessoas no falso evangelho, dizendo, não tem nada de errado no falso evangelho. Nós pregamos o verdadeiro evangelho. Mas se você está ouvindo o falso evangelho, não tem problema nisso. Você precisa se mover com sabedoria, graça e amor, mas não deixar de se mover. As pessoas estão ouvindo um falso Cristo, que estão garantindo para elas uma falsa salvação, que culminará no inferno. O falso evangelho não leva as pessoas para um quase céu, leva as pessoas para o inferno. Quarto, cultive o santo hábito de se relacionar com o Jesus verdadeiro e conhecê-lo mais e mais, e cada vez mais, através da leitura das Sagradas Escrituras, principalmente. Como que eu conheço Jesus? Lendo a história dele, a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Por onde começar? Talvez comece por João. Leia João, o Evangelho de João. Você vai ver quem Cristo é, o que ele fez, quais são as promessas do Evangelho em Cristo Jesus. Desde que João direcione você a olhar desde Gênesis até Apocalipse sobre quem é Cristo, que era desde o princípio. João é muito direcional nesse sentido. O que era desde o princípio, você vai ter que voltar a Gênesis para conhecer o Cristo que era desde o princípio. Dedique-se também à leitura de catecismos, de credos e de confissões, pois esses documentos são documentos que te orientam a respeito do Cristo verdadeiro. Te orientam a você ir até a fonte primária, as Escrituras. Eles são balizares. Uma confissão de fé é uma sistematização do Evangelho, das doutrinas, para que você possa compreendê-la plenamente. Quinto, viva a plena comunhão do povo de Deus e se envolva, se dedique como resposta ao Santo Evangelho. Se envolva, se dedique. Não deixe o que tem que ser feito por você ser feito por outro. Não deixe que alguém faça a sua função e fique satisfeito com isso. Não, estou dando oportunidade para o outro fazer também. Se é a sua função, você deve fazer como resposta de plena comunhão com o povo de Deus, resposta ao Santo Evangelho. E desfrute de plena alegria enquanto você faz isso. Se você crê no Jesus verdadeiro, se você vive uma vida verdadeira com Cristo, se você serve, tem comunhão com o povo de Deus, se você se inteira nas atividades da igreja, se você é participativo na mesa da comunhão, você certamente desfrutará de grande alegria enquanto você faz isso. Eu nunca vi alguém que está em plena comunhão, vivendo a bênção da comunhão, servindo, se envolvendo na obra, viver uma vida triste, rancorosa. Não estou dizendo que você não vai ter luta, provação, privação. Eu estou dizendo que a alegria vai ser acircunstancial, por conta de quem Cristo é, do que Ele fez. Isso será resultado da sua vida. Pois esse é o reino do Cristo que é nosso Senhor, tudo que nós temos, incomparável e suficiente. O reino dele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Que você conheça o Cristo. E conhecendo o Cristo, você reconheça quem você é. A necessidade urgente de se arrepender, de se dobrar a Ele, de se voltar a Ele. E de dizer, eu quero viver a comunhão com o Senhor. A verdadeira vida, a salvação prometida no Evangelho, em Cristo, eu quero viver.
Que você desfrute dessa convicção de que Cristo é tudo que você tem, que Ele é incomparável o suficiente, que quando Ele entrar no seu coração, Ele vai te transformar, vai te dar uma nova vida, vai fazer você viver a plenitude da alegria, da salvação, da satisfação. O vazio da alma do homem, que tenta ser preenchido com tantas coisas e nunca satisfeito com nenhuma delas, só pode ser preenchido com Cristo Jesus, o Salvador maravilhoso. Deus, eu te peço, Senhor, alcance os corações com graça na ação do seu Espírito Santo, que apesar de mim, essa mensagem seja plenamente ministrada ao profundo da alma dos meus irmãos. O maior encorajamento que eu posso oferecer aos meus irmãos é Cristo Jesus. A maior solução para os problemas que eu posso oferecer para os meus irmãos é Cristo Jesus. A maior riqueza que eu posso oferecer aos meus irmãos é Cristo Jesus. Ele é tudo que nós temos. Incomparável e suficiente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Essa é a mensagem que nós ouvimos no seu Santo Evangelho, na sua palavra, e anunciamos com a certeza de que essa mensagem é a mensagem fundamental e suficiente para a vida do seu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.